e ao reino da claridade. Velamos e trabalhamos sem descanso, procuramos e esperamos, pelas 12 pedras da cidade santa, pelos talismãs que estão escondidos, pelo cravo de imã que atravessa o centro do mundo. Senhor, 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 tende piedade dos que sofrem. 125. Desabafai os nossos peitos, desembaraçai e elevai as nossas cabeças, engrandecei-nos. Ó estabilidade e movimento, ó dia envolto de noite, ó obscuridade coberta de luz. Ó Senhor, que nunca retendes convosco o salário dos vossos trabalhadores. Ó brancura argentina, ó esplendor dourado. Ó coroa de diamantes vivos e melodiosos. Vos que levais o céu no vosso dedo, com um anel de safira, vos que escondeis embaixo da terra, o reino das pedrarias, a semente maravilhosa das estrelas, vivei, reinai e sede o eterno dispensador das riquezas de que nos fizestes guardas. Amém. É preciso observar que o reino especial dos gnomos é ao norte, o das salamandras ao sul, o dos silfos ao oriente e o das ondinas ao ocidente. Eles influem sobre os 4 temperamentos do homem, isto é, os gnomos sobre os melancólicos, as salamandras sobre os sanguíneos, as ondinas sobre os fleumáticos e os silfos sobre os biliosos. Os seus signos são os hieróglifos do touro para os gnomos, e os governamos com a espada, do leão para as salamandras, e os dirigimos com a baqueta bifurcada ou tridente mágico, da águia para os silfos, e os mandamos com os santos pantáculos, enfim, do aquário para as ondinas, e as evocamos com o copo de libações. Os seus soberanos respectivos são Gob para os gnomos, Dijin para as salamandras, Paralda para os silfos e Nixa para as ondinas. Quando um espírito elemental vem atormentar ou ao menos inquietar os habitantes deste mundo, é preciso conjurá-lo pelo ar, pela água, pelo fogo e pela terra, soprando, aspergindo, queimando perfumes e traçando no chão a estrela de Salomão e o pentagrama sagrado. Estas figuras devem ser perfeitamente regulares e feitas, quer com carvão do fogo consagrado, quer com um caniço, molhado em tinta de diversas cores, misturadas com ímã pulverizado. Depois, tendo na mão o pantáculo de Salomão e tomando, cada qual por sua vez, a espada, a baqueta e o copo, pronunciaremos nestes termos em voz alta a conjuração dos 4. Caput mortum imperet tibi dominus per vivum et devotus serpentem. Cherub, imperet tibi dominus per Adam biot chava. Cuela erras, imperet tibi dominus per alas tauri. Serpens, imperet tibi dominus tetramatum per angelum et leondem. Michael, Gabriel, Rafael, Anael. Fluat udur per spiritum Elohim. Manet terra per Adam biot chava. Fiat firmamentum perial veus ebaot. Fiat judicium perignem in virtude Michael. Anjo de olhos mortos, obedece, ou escorre-te com esta água santa. Touro alado, trabalha ou volta à terra, se não queres que te aguilhoe com esta espada. Águia acorrentada, obedece a este signo, ou retira-te diante deste sopro. Serpente móvel, arrasta-te a meus pés, ou se atormentada pelo fogo sagrado e evapora-te com os perfumes que queimam nele. Que a água volte à água, que o fogo queime, que o ar circule, que a terra caia na terra, que a virtude do pentagrama, que é a estrela da manhã, e em nome do tetragrama, que está escrito no centro da cruz luminosa. Amém. O sinal da cruz adotado pelos cristãos não lhes pertence exclusivamente. É também cabalístico e representa as oposições e o equilíbrio quaternário dos elementos. Vemos, pelo versículo oculto do Pater que assinalamos no nosso dogma, que, primitivamente, havia 2 maneiras de o fazer ou, ao menos, 2 fórmulas bem diferentes para o caracterizar. Uma reservada aos padres iniciados, a outra oferecida aos neófitos e profanos. Assim, por exemplo, o iniciado, levando a mão à sua testa, dizia: 126. A ti. Depois acrescentava: pertencem. E continuava, levando a mão ao peito: o reino. Depois, ao ombro esquerdo: a justiça. Ao ombro direito:
e a misericórdia. Depois ajuntava as duas mãos, acrescentando, nos ciclos geradores: Tibi sunt malchut et gebura et ezed peraionas. Sinal da cruz absoluta e magnificamente cabalístico, que as profanações do gnosticismo fizeram a igreja militante e oficial perder completamente. Este sinal, feito deste modo, deve preceder e terminar a conjuração dos quatro. Para dominar e submeter os espíritos elementais é preciso nunca se abandonar aos defeitos que os caracterizam. Assim, nunca um espírito leviano e caprichoso governará os silfos. Nunca uma natureza débil, fria e inconstante será senhora das ondinas. A cólera irrita as salamandras e a grosseria cupida faz dos que domina as joguetes dos gnomos. Porém, é preciso ser pronto e ativo como os silfos, flexível e atento às imagens como as ondinas, enérgico e forte como as salamandras, laborioso e paciente, como os gnomos. Numa palavra, é preciso vencê-los nas suas forças, sem nunca se deixar subjugar pelas suas fraquezas. Quando estiver bem firme nesta disposição, o mundo inteiro estará a serviço do sábio operador. Ele passará durante a tempestade, e a chuva não tocará na sua cabeça. O vento nem mesmo desarranjará uma dobra do seu vestuário. Atravessará o fogo sem ser queimado. Caminhará sobre a água, e verá os diamantes através da espessura da terra. Estas promessas, que podem parecer hiperbólicas, são-lhes somente na inteligência do vulgo, porque, se o sábio não faz material e exatamente as coisas que estas palavras exprimem, fará outras muito maiores e mais admiráveis. Todavia é indubitável que podemos, pela vontade, dirigir os elementos numa certa medida, e mudar ou fazer parar realmente os seus efeitos. Porque, por exemplo, se foi verificado que pessoas, no estado de êxtase, perdem momentaneamente o seu peso, não se poderia andar ou deslizar sobre a água. Os convulsionários de Saint-Médard não sentiam nem o fogo nem o ferro, e solicitavam, como alívio, os golpes mais violentos e as torturas mais incríveis. As estranhas ascensões e o equilíbrio prodigioso de certos sonâmbulos não são uma revelação destas forças ocultas da natureza. Mas vivemos num século em que ninguém tem coragem de confessar os milagres de que é testemunha, e se alguém vem dizer: vi ou fiz por mim mesmo as coisas que vos conto, dir-lhe-ão: quereis divertir-vos à nossa custa, ou estáis doente? É melhor calar-se e agir. Os metais correspondentes às quatro formas elementais são o ouro e a prata para o ar, o mercúrio para a água, o ferro e o cobre para o fogo, e o chumbo para a terra. Compõem-se com eles talismãs relativos às forças que representam e aos efeitos que nos propusermos obter delas. A adivinhação pelas quatro formas elementares, que chamamos aeromância, hidromância, piromância e geomância, se faz de diversas maneiras, a quais dependem todas da vontade e do translúcido ou da imaginação do operador. Com efeito, os quatro elementos são simplesmente instrumentos para ajudar a segunda vista. A segunda vista é a faculdade de ver na luz astral. Esta segunda vista é natural como a primeira vista ou vista sensível e ordinária. Porém, ela só pode operar-se pela abstração dos sentidos. Os sonâmbulos estáticos gozam naturalmente da segunda vista. Mas esta vista é mais lúcida quando a abstração é mais completa. A abstração produz-se pela embriaguez astral, isto é, por uma superabundância de luz que satura completamente, por conseguinte, deixa inerte o instrumento nervoso. 127. Os temperamentos sanguíneos são mais dispostos à aeromância, os biliosos à piromania, os pituitosos à hidromância, e os melancólicos à geomância. A aeromância confirma-se pela oniromância ou adivinhação por sonhos. Supre-se a piromania pelo magnetismo, a hidromância pela cristalomância, e a geomância pela cartomância. São transposições e aperfeiçoamentos de métodos. Mas a adivinhação, de qualquer modo que a operemos, é perigosa ou, ao menos, inútil, porque desanima a vontade e embaraça, por conseguinte, a liberdade e fatiga o sistema nervoso.
Capítulo 5. O pentagrama flamejante. Chegamos à explicação e à consagração do santo e misterioso pentagrama. Que o ignorante e o supersticioso fechem o livro aqui, pois só verão nele trevas ou ficarão escandalizados. O pentagrama, que é chamado, nas escolas gnósticas, a estrela flamejante, é o sinal da onipotência e da autocracia intelectuais. É a estrela dos magos. É o sinal do Verbo feito carne. E, conforme a direção dos seus raios, este símbolo absoluto em magia representa o bem ou o mal, a ordem ou a desordem, o cordeiro de Hormuz e de São João, ou o bode maldito de Mendes. É a iniciação ou a profanação. É Lúcifer ou Vésper, a estrela da manhã ou da tarde. É Maria ou Lilith. É a vitória ou a morte, é a luz ou a noite. O pentagrama elevando ao ar duas das suas pontas representa Satã ou o bode do Sabate, e representa o Salvador quando eleva ao ar um só dos seus raios. O pentagrama é a figura do corpo humano com 4 membros e uma ponta única que deve representar a cabeça. Uma figura humana com a cabeça para baixo representa naturalmente um demônio, isto é, a subversão intelectual, a desordem ou a loucura. Ora, se a magia é uma realidade, se esta ciência oculta é a lei verdadeira dos 3 mundos, este signo absoluto, este signo tão antigo como a história e até mais que a história, deve exercer, com efeito, uma influência incalculável sobre os espíritos desembaraçados dos seus envoltórios materiais. O signo do pentagrama chama-se também o signo do microcosmo, e representa o que os cabalistas do livro de Zohar chamam um microprósopo. A interpretação completa do pentagrama é a chave dos 2 mundos. É a filosofia e a ciência natural absolutas. O signo do pentagrama deve ser composto dos 7 metais ou, ao menos, ser traçado em ouro puro no mármore branco. 128. Pode-se também desenhá-lo, com vermelhão, numa pele de cordeiro sem defeitos e sem manchas, símbolo de integridade e luz. O mármore deve ser virgem, isto é, nunca ter servido a outro uso. A pele de carneiro deve ser preparada sob os auspícios do sol. O carneiro deve ter sido degolado no tempo da Páscoa, com uma faca nova, e a pele deve ter sido salgada com o sal consagrado pelas operações mágicas. A negligência de uma única destas cerimônias difíceis e, em aparência, arbitrárias, faz abortar todo o sucesso das grandes obras da ciência. Consagramos o pentagrama com os 4 elementos. Sopramos 5 vezes sobre a figura mágica. E aspergimo-lo com a água consagrada. Secamo-lo com a fumaça dos 5 perfumes, que são incenso, a mirra, os aloés, o enxofre e a cânfora, aos quais podemos ajuntar um pouco de resina branca e âmbar pardo. Sopramos 5 vezes, pronunciando o nome dos 5 gênios, que são Gabriel, Rafael, Anael, Samael e Orifiel. Depois pomos o pantáculo no chão, alternativamente ao norte, ao sul, ao oriente, ao ocidente e no centro a cruz astronômica e pronunciamos, uma após outra, as letras do tetragrama sagrado. Depois dizemos, em voz baixa, os nomes de Aleto e do Tal misterioso, reunidos no nome cabalístico de Azote. O pentagrama deve ser colocado no altar dos perfumes e sobre a trípode das evocações. O operador deve também trazer consigo a figura com a do macrocosmo, isto é, a da estrela de seus raios, composta de 2 triângulos cruzados e superpostos. Instrumentos mágicos: a lâmpada, a baqueta, a espada e a foice. Quando evocamos um espírito de luz, é preciso virar a cabeça da estrela, isto é, uma das suas pontas para a trípode da evocação, e as 2 pontas inferiores do lado do altar dos perfumes. É o contrário se se tratar de um espírito das trevas. Mas então é preciso que o operador tenha o cuidado de conservar a ponta da baqueta ou da espada sobre a cabeça do pentagrama. Dissemos que os signos são o verbo ativo da vontade. Ora, a vontade deve dar seu verbo completo para transformá-lo em ação.
e uma única negligência, representando uma palavra ociosa ou uma dúvida, imprime em toda a operação o cunho da mentira e da importância, e volta contra o operador todas as forças gastas em vão. É, pois, preciso abster-se absolutamente das cerimônias mágicas, ou realizar escrupulosa e exatamente todas. 129. O pentagrama traçado, em linhas luminosas, no vidro, por meio da máquina elétrica, exerce também uma grande influência sobre os espíritos e aterroriza os fantasmas. Os antigos magos traçavam o signo do pentagrama no batente da sua porta, para impedir aos maus espíritos de entrar e aos bons de sair. Este constrangimento resulta da direção dos raios da estrela. Duas pontas para fora, afastavam os maus espíritos. Duas pontas para dentro, os retinha prisioneiros. Uma só ponta para dentro, cativava os bons espíritos. Todas estas teorias mágicas, baseadas no dogma único de Hermes e nas induções analógicas da ciência, sempre foram confirmadas pelas visões dos estáticos e pelas convulsões dos catalépticos, ditos possessos dos espíritos. O gênio qual os franco-maçons colocam no meio da estrela flamejante significa gnosis e geração, duas palavras sagradas da antiga cabala. Quer dizer também grande arquiteto, porque o pentagrama, de qualquer lado que o olhemos, representa um A dispondo de modo que duas das suas pontas estejam em cima e uma só ponta embaixo. Podemos ver nele os chifres, as orelhas e a barba do bode hierático de Mendes, e torna-se o signo das evocações infernais. A estrela alegórica dos magos não é outra coisa senão um misterioso pentagrama. E estes três reis, filhos de Zoroastro, guiados pela estrela flamejante ao berço do Deus microcósmico, seriam suficientes para provar as origens inteiramente cabalísticas e verdadeiramente mágicas do dogma cristão. Um destes reis é branco, outro é preto e o terceiro é moreno. O branco oferece ouro, símbolo da vida e da luz. O preto oferece mirra, imagem da morte e da noite. O moreno apresenta um incenso, emblema da divindade do dogma conciliador dos dois princípios. Depois, voltam a seu país por um outro caminho, para mostrar que um culto novo é simplesmente um novo caminho, para levar a humanidade à religião única. A do ternário sagrado e do irradiante pentagrama, o único catolicismo eterno. No Apocalipse, São João vê esta mesma estrela cair do céu na terra. Ela se chama, então, absinto ou amargura, e todas as águas ficam amargas. É uma imagem clara da materialização do dogma que produz fanatismo e as amarguras das controvérsias. É ao próprio cristianismo que podemos, então, dirigir estas palavras de Isaías. Como caíste do céu, estrela brilhante, que eras tão esplêndida em tua manhã. Mas o pentagrama, profanado pelos homens, brilha sempre sem sombra na mão direita do Verbo de verdade, e a voz inspiradora promete àquele que vencer dar-lhe a posse da estrela da manhã, reabilitação solene prometida ao astro de Lúcifer. Como vemos, todos os mistérios da magia, todos os símbolos da gnosis, todas as figuras do ocultismo, todas as chaves cabalísticas da profecia, se resumem no signo do pentagrama, que para Celso proclama o maior e mais poderoso de todos os signos. 130. Será para se admirar, depois disso, da confiança dos magistas e da influência real exercida por este signo sobre os espíritos de todas as hierarquias. Os que desprezam o sinal da cruz tremem ao aspecto da estrela do microcosmo. O mago, pelo contrário, quando sente enfraquecer-se a sua vontade, leva os olhos para o símbolo, toma-o na mão direita e sente-se armado da onipotência intelectual, contanto que seja verdadeiramente um rei digno de ser guiado pela estrela ao berço da realização divina, contanto que saiba, que use, que queira, e que se cale. Contanto que conheça o emprego do pantáculo, do copo, da baqueta e da espada. Enfim, contanto que os olhares intrépidos de sua alma correspondam a estes dois olhos que a ponta superior do nosso pentagrama lhe apresenta sempre abertos.
Capítulo 6. O médium e o mediador. Dissemos que para adquirir o poder mágico são necessárias duas coisas: desembaraçar a vontade de toda servidão e exercer a dominação. A vontade soberana é representada nos nossos símbolos pela mulher que esmaga a cabeça da serpente, e pelo anjo radiante que reprime e contém o dragão embaixo do seu pé e da sua lança. Declaremos aqui, sem rodeios, que o grande agente mágico, a dupla corrente de luz, o fogo vivo e astral da terra, foi figurado pela serpente de cabeça de touro, de bode ou de cão, nas antigas teogonias. É a dupla serpente do caduceu, é a antiga serpente do Gênese, mas é também a serpente de zinco em Moisés, entrelaçada ao redor do tal, isto é, do lígão gerador. É também o bode o Sabat e o Baphomet dos templários. É o Ili dos gnósticos. É a dupla cauda da serpente que forma as pernas do galo solar dos Abraxas. E, enfim, o diabo do Senhor Eudes de Migville, que é realmente a força cega que as almas têm de vencer para libertar-se das cadeias da terra. Porque, se a sua vontade as não separar desta imantação fatal, serão absorvidas na corrente pela força que as produziu, e voltarão ao fogo central e eterno. Toda obra mágica consiste, pois, em desembaraçar-se dos anéis da antiga serpente, e depois pôr o pé na cabeça dela e guiá-la aonde se quiser. Eu te darei, diz ela, no mito evangélico, todos os reinos da terra, se te ajoelhares e me adorares. O iniciado deve responder-lhe: não me ajoelharei, e tu te arrastarás aos meus pés. Nada me dará, mas servir-me-ei de te tomarei o que quiser, porque sou teu senhor e dominador. Resposta que está compreendida, mas oculta, na que lhe fez o Salvador. Já dissemos que o diabo não é uma pessoa. É uma força desviada, como, aliás, seu nome indica. Uma corrente ódica ou magnética, formada por uma cadeia de vontades perversas, constitui este mau espírito, que o Evangelho chama legião, que precipita os porcos ao mar. Nova alegoria do arrastamento dos seres baixamente instintivos pelas forças cegas que pode pôr em movimento a má vontade e o erro. 131. Podemos comparar este símbolo ao dos companheiros de Ulisses, transformados em porcos pela maga Circe. Ora, vede o que faz Ulisses para se preservar a si próprio e libertar seus companheiros. Recusa o copo da encantadora e lhe ordena com a espada. Circe é a natureza com todas as suas volúpias e atrativos. Para gozar dela, é preciso vencê-la. Tal é o sentido da fábula homérica, porque os poemas de Homero, verdadeiros livros sagrados da antiga Helênia, contêm todos os mistérios das altas iniciações do Oriente. O médium natural é, pois, a serpente, sempre ativa e sedutora das vontades preguiçosas, a qual é preciso resistir sempre, dominando-a. Um mago apaixonado, um mago guloso, um mago colérico, um mago preguiçoso são monstruosidades impossíveis. O mago pensa e quer, nada ama com desejo, nada repele com paixão. A palavra paixão representa um estado passivo, e o mago é sempre ativo e vitorioso. O mais difícil, nas altas ciências, é chegar à realização disto. Por isso, quando o mago criou a si próprio, a grande obra está realizada, ao menos no seu instrumento e da sua causa. O grande agente ou mediador natural da onipotência humana só pode ser subjugado e dirigido por um mediador extranatural, que é uma vontade livre. Arquímedes pedia um ponto de apoio fora do mundo para levantar o mundo. O ponto de apoio do mago é a pedra cúbica intelectual, a pedra filosofal de Azoto, isto é, o dogma da absoluta razão e das harmonias universais pela simpatia dos contrários. Um dos nossos escritores mais fecundos e menos fixos nas suas ideias, Eugênio Zoé, compôs uma epopeia romanesca completa sobre uma individualidade que se esforça em se fazer odiosa e que se torna interessante a seu pesar, tanto ele lhe dá força, paciência, ousadia, inteligência e gênio. Trata-se de uma espécie de Sisto V, pobre, sóbrio, sem ódio, que tem o mundo inteiro preso nas malhas das suas combinações.
Este homem excita a vontade e as paixões dos seus adversários, destrói-os uns pelos outros, chega sempre aonde quer chegar, e isto sem alarde, sem brilho, sem charlatanismo. O seu fim é libertar o mundo de uma sociedade que o autor do livro crê perigosa e perversa, e, para isso, nada lhe custa. Dorme em maus quartos, está mal vestido, alimenta-se como o último dos pobres, mas está sempre atento à sua obra. O autor, para ficar na sua ideia, o representa pobre, sujo, feio, nojento ao tato, horrível à vista. Mas, se até este exterior é um meio de disfarçar a ação e de chegar mais seguramente, não é a prova de uma coragem sublime. Quando Rodin for papa, pensai-vos que ficará ainda mal vestido e sujo. Eugênio Sué errou o seu alvo. Quer atacar o fanatismo e a superstição, e une-se à inteligência, à força, ao gênio, a todas as grandes virtudes humanas. Se houvesse muitos Rodins entre os jesuítas, até se houvesse um só, não daria muito grandes coisas ao partido contrário, apesar das brilhantes e incorretas defesas dos seus ilustres advogados. Querer bem, querer longo tempo, querer sempre, tal é o segredo da força. E é este arcano mágico que Tasso põe em ação na pessoa dos dois cavaleiros que vêm libertar Renato e destruir os encantamentos de Armida. Resistem tão bem as ninfas mais encantadoras como os animais ferozes mais terríveis. Ficam sem desejos e sem temor, e chegam a seu fim. Resulta disso que um verdadeiro mago é mais temível do que amável. Não discordo disso, e, reconhecendo perfeitamente quanto são agradáveis as seduções da vida, fazendo justiça ao gênio gracioso de Anacreonte e a toda a florescência juvenil da poesia dos amores, convido seriamente os 132 estimáveis amigos do prazer a considerar as altas ciências só como um objeto de curiosidade, mas a nunca se aproximar da trípode mágica. As grandes obras da ciência são mortais à volúpia. O homem que se libertou da cadeia dos instintos perceberá primeiramente a sua onipotência pela submissão dos animais. A história de Daniel na cova dos leões não é uma fábula, e mais de uma vez, durante as perseguições do cristianismo nascente, este fenômeno se renovou em presença de todo o povo romano. Raramente um homem tem alguma coisa a recear de um animal do qual não tem medo. As balas de Gerard, o matador de leões, são mágicas e inteligentes. Somente uma vez correu um verdadeiro perigo. Tinha deixado ir consigo um companheiro que teve medo, e então, considerando este imprudente como perdido adiantadamente, teve medo também, mas pelo seu companheiro. Muitas pessoas dirão que é difícil e até impossível chegar a uma resolução semelhante, que a força de vontade e a energia do caráter são dons da natureza, etc. Não discordo disto, mas reconheço também que o hábito pode refazer a natureza. A vontade pode ser aperfeiçoada pela educação e, como disse, todo cerimonial mágico, semelhante, neste ponto, ao cerimonial religioso, só tem por objetivo experimentar, exercitar e habituar, assim, a vontade, a perseverança e a força. Quanto mais as práticas são difíceis e humilhantes, tanto mais têm efeitos. Agora deveis compreendê-lo. Se até o presente foi impossível dirigir os fenômenos do magnetismo, é que ainda não se achou magnetizador iniciado e verdadeiramente livre. Quem pode, com efeito, vangloriar-se de o ser? E não temos sempre de fazer novos esforços sobre nós mesmos. Todavia, é certo que a natureza obedecerá ao sinal e à palavra daquele que se sentir assaz forte para não duvidar. Digo que a natureza obedecerá, não digo que ela se desmentirá ou perturbará a ordem das suas possibilidades. As curas das doenças nervosas por uma palavra, um sopro ou um contato. As ressurreições em certos casos. A resistência às vontades mais capazes de desarmar e derrubar os assassinos. Até a faculdade de se fazer invisível, perturbando a vista daqueles aos quais é importante escapar. Tudo isto é um efeito natural da projeção ou do afastamento da luz astral.
É por isso que Valente ficou ofuscado e aterrorizado, ao entrar no templo de Cesareia, como outrora Eleodoro, fulminado por uma demência súbita no templo de Jerusalém, acreditou ter sido enxovalhado e pisado por anjos. É por isso que o almirante Coligny impôs respeito aos seus assassinos, e só pôde ser morto por um homem furioso que se lançou sobre ele, perdendo a razão. O que fazia Joana d'Arc sempre vitoriosa era o prestígio da sua fé, a maravilhosidade da sua audácia. Ela paralisava os braços que queriam feri-la, e os ingleses puderam seriamente crê-la maga ou feiticeira. Ela era, com efeito, maga sem o saber, porque acreditava que agia de modo sobrenatural, ao passo que dispunha de uma força oculta, universal e sempre submissa às mesmas leis. O magista magnetizador deve governar ao médium natural, e, por conseguinte, ao corpo astral que faz comunicar a nossa alma com os nossos órgãos. Pode dizer ao corpo material: dormi. E ao corpo sideral: sonhai. Então as coisas visíveis mudam de aspecto como nas visões do Ashish. Cagliostro possuía, dizem, este poder, e ajudava a sua ação por fumigações e perfumes. Mas o verdadeiro poder magnético deve abster-se desses auxiliares mais ou menos venenosos para a razão e nocivos à saúde. O Sr. Ragon, na sua sábia obra sobre a maçonaria oculta, dá a receita de uma série de medicamentos próprios para exaltar o sonambulismo. É um conhecimento que, sem dúvida, não é para ser rejeitado, mas de que os magistas prudentes devem abster-se de fazer uso. A luz astral projeta-se pelo olhar, pela voz, pelos polegares e a palma da mão. A música é um poderoso auxiliar da voz, e daí provém a palavra encantamento. Nenhum instrumento de música é mais encantador que a voz humana, mas os sons longínquos do violino ou da harmônica podem aumentar o seu poder. Prepara-se assim o paciente que se quer submeter. Depois, quando estiver 133. Meio adormecido e como que envolto por este encanto, estende-se a mão para ele e ordena-se-lhe dormir ou ver, e ele obedece contra a sua vontade. Se resistir, é preciso, olhando fixamente, pôr um polegar na sua fronte entre os olhos, e o outro polegar no seu peito, tocando levemente com um único e rápido contato. Depois aspirar lentamente e expirar brandamente um sopro quente, e lhe repetir em voz baixa: dormi ou vede. Capítulo 7. O centenário dos talismãs. As cerimônias, as vestimentas, os perfumes, os caracteres e as figuras, sendo, como dissemos, necessários para empregar a imaginação na educação da vontade. O sucesso das obras mágicas depende da fiel observação de todos os ritos. Estes ritos, como dissemos, nada têm de fantástico ou arbitrário. Eles nos foram transmitidos pela antiguidade e subsistem sempre pelas leis essenciais da realização analógica e da relação que existe necessariamente entre as ideias e as formas. Depois de ter passo vários anos a consultar e comparar todos os engrimanços e todos os rituais mágicos mais autênticos, chegamos, não sem trabalho, a reconstituir o cerimonial da magia universal e primitiva. Os únicos livros sérios que vimos sobre esse assunto são manuscritos e traçados em caracteres de convenção, que deciframos com o auxílio da poligrafia de Tritemo. Outros estão inteiramente nos hieróglifos e símbolos de que são ornados e disfarçam a verdade das suas imagens sob as ficções supersticiosas de um texto mistificador. Tal é, por exemplo, o Enchiridion do Papa Leão XI, que nunca foi impresso com suas gravuras e que refizemos para nosso uso particular conforme um antigo manuscrito. Os rituais conhecidos sob o nome de clavículas de Salomão existem em grande número. Vários foram impressos, outros foram copiados com grande cuidado. Existe um belo exemplar, muito elegantemente caligrafado, na Biblioteca Imperial. É ornado com pantáculos e caracteres que, na maior parte, se acham nos calendários mágicos de Tycho Brahe do Shenteaux. Existem, enfim, clavículas e engrimanços impressos que são mistificações e especulações vergonhosas de baixa livraria.
O livro tão conhecido e tão proibido pelos nossos pais, sob o nome de Pequeno Alberto, pertence, por um lado inteiro da sua redação, a esta última categoria e só tem de sério alguns cálculos tirados de Paracelso e algumas figuras de talismãs. Quando se trata de realização e de ritual, Paracelso é, em magia, uma imponente autoridade. Ninguém realizou maiores obras do que as suas, e, por isso mesmo, ele esconde o poder das cerimônias, e ensina, somente na filosofia oculta, a existência do agente magnético da onipotência da vontade. Resume também toda a ciência dos caracteres em 2 signos, que são as estrelas macro e microcósmicas. Era dizer bastante para os adeptos e importava não iniciar o vulgo. Paracelso não ensinava, pois, o ritual, mas o praticava e sua prática era uma sucessão de milagres. Dissemos que importância tem, em magia, o ternário e o quaternário. Da sua reunião se compõe o grande número religioso e cabalístico que representa a síntese universal e que constitui o setenário sagrado. O mundo, conforme a crença dos antigos, é governado por 7 causas segundas, como as chama Tritemo, Secundae, e são as forças universais designadas por Moisés, são nome plural de Elohim, os deuses. Estas forças, análogas e contrárias umas às outras, produzem o equilíbrio pelos seus contrastes e regulam o movimento das esferas. Os hebreus as chamam os 7 grandes arcanjos e lhes dão os nomes de Micael, Gabriel, Rafael, Anael, Samael, Zadquiel e Oripiel. Os gnósticos cristãos chamam os 4 últimos: Uriel, Baraquiel, Sealtiel e Geudiel. Os outros povos atribuíram a estes espíritos o governo dos 7 planetas principais, e lhes deram os nomes das suas grandes 134 divindades. Todos acreditaram na sua influência relativa, e a astronomia lhes dividiu o céu e lhes atribuiu sucessivamente o governo dos 7 dias da semana. Tal é a razão das diversas cerimônias da Semana Mágica e do culto setenário dos planetas. Já observamos, aqui, que os planetas são signos, e não outra coisa. Eles têm a influência que a fé universal lhes atribui, porque são mais realmente astros do espírito humano do que estrelas do céu. O Sol, que a magia antiga sempre considerou como fixo, só podia ser um planeta para o vulgo. Por isso, representa, na semana, o dia do descanso, que chamamos, não sei porquê, domingo, e que os antigos chamavam dia do Sol. Os 7 planetas mágicos correspondem às 7 cores do prisma e às 7 notas da oitava musical. Representam também as 7 virtudes e, por oposição, os 7 vícios, da moral cristã. Os 7 sacramentos referem-se, igualmente, a este grande setenário. O batismo, que consagra o elemento da água, refere-se à lua. A penitência rigorosa está sob os auspícios de Samael, o anjo de Marte. A confirmação, que dá o espírito de inteligência e comunica ao verdadeiro crente o dom das línguas, está sob os auspícios de Rafael, o anjo de Mercúrio. A Eucaristia substitui a realização sacramental de Deus feito homem, ao império de Júpiter. O casamento é consagrado pelo anjo Anael, o gênio purificador de Vênus. A extrema unção é a salvaguarda dos doentes próximos a cair sob a foice de Saturno, e a ordem, que consagra o sacerdócio de luz, está mais especialmente marcada por caracteres do Sol. Quase todas estas analogias foram notadas pelo sábio Dupuis, que concluiu, daí, a falsidade de todas as religiões, em vez de reconhecer a santidade e perpetuidade de um dogma único, sempre reproduzido no simbolismo das sucessivas formas religiosas. Não entendeu a revelação permanente transmitida ao gênio do homem pelas harmonias da natureza, e só viu uma série de erros nesta cadeia de imagens engenhosas e eternas verdades. As obras mágicas são também em número de 7. Primeiro, obras de luz e riqueza, sob os auspícios do Sol. Segundo, obras de adivinhação e mistérios, sob a invocação da Lua. Terceiro, obras de habilidade, ciência e eloquência, sob a proteção de Mercúrio. Quarto, obras de cólera e castigo, consagradas a Marte.
Quinto, obras de amor, favorecidas por Vênus. Sexto, obras de ambição e política, sob os auspícios de Júpiter. Sétimo, obras de maldição e morte, sob o patrimônio de Saturno. No simbolismo teológico, o Sol representa o verbo de verdade. A Lua representa a própria religião. Mercúrio, a interpretação e a ciência dos mistérios. Marte, a justiça. Vênus, a misericórdia e o amor. Júpiter, o Salvador ressuscitado e glorioso. Saturno, Deus Pai, ou Jeová de Moisés. No corpo humano, o Sol é análogo ao coração, o Lua ao cérebro, Júpiter, a mão direita, Saturno, a mão esquerda, Marte, ao pé esquerdo, Vênus, ao pé direito, Mercúrio, as partes sexuais, o que faz representar, às vezes, o gênio deste planeta sob uma figura andrógina. Na face humana, o Sol domina a fronte, Júpiter, no olho direito, Saturno no olho esquerdo. A Lua reina entre os dois olhos, a raiz do nariz, de que Marte e Vênus governam as duas asas. Mercúrio, enfim, exerce sua influência sobre a boca e o queixo. Estas noções formavam, entre os antigos, a ciência oculta da fisionomia, descoberta, depois, imperfeitamente por Lavater. 135. O mago que quer proceder às obras de luz, deve operar no domingo, de meia-noite até 8 horas da manhã, ou das 3 horas da tarde até 10 horas da noite. Estará vestido com uma roupa de púrpura, com uma tiara e braceletes de ouro. O altar dos perfumes e a trípode do fogo sagrado serão rodeados de grinaldas de loureiro, heliotrópios e girassóis. Os perfumes serão o cinâmomo, o incenso macho, o açafrão e o sândalo vermelho. O anel será de ouro com um crisólito ou rubi. Os tapetes serão de peles de leões. Os leques serão de penas de gavião. Na segunda-feira, vestirá uma roupa branca ornada de fios de prata, com um tríplice colar de pérolas, cristais e selênitas. A tiara será coberta de sede amarela, com caracteres de prata, formando, em hebraico, o monograma de Gabriel, tal como o encontramos na filosofia oculta de Agripa. Os perfumes serão sândalo branco, cânfora, âmbar, aloés e semente de pepino pulverizada. As grinaldas serão de artemísia, selenotrópio e ranúnculo amarelo. Evitará as armações, os vestuários ou os objetos de cor preta, e não poderá ter consigo outro metal a não ser a prata. Na terça-feira, dia das operações de cólera, a roupa será cor de fogo, ferrugem ou sangue, com uma cintura e braceletes de aço. A tiara será circundada de ferro, e a pessoa não se servirá da baqueta, mas somente do estilete mágico e da espada. As grinaldas serão de absinto e arruda, e terá no dedo um anel de aço, com uma ametista por pedra preciosa. Na quarta-feira, dia favorável à alta ciência, a roupa será verde, ou de panos de reflexos de diferentes cores. O colar será de pérolas de vidro oco, contendo mercúrio. Os perfumes serão o benjoim, a noz moscada e o estoraque. As flores, o narciso, o lírio, a mercurial, a fumária e a nogerona. A pedra preciosa será a ágata. Na quinta-feira, dia das grandes obras religiosas e políticas, a roupa será escarlate, e a pessoa terá na fronte uma lâmina de estanho com o caráter do espírito de Júpiter e estas 3 palavras: Jarar, Beitor, Sangabiel. Os perfumes serão o incenso, o âmbar pardo, o bálsamo, o grão de paraíso, a noz moscada e o açafrão. O anel será ornado de uma esmeralda ou safira. As grinaldas e coroas serão de carvalho, álamo, figueira e romeira. Na sexta-feira, dia das operações morosas, a roupa será de azul marinho, as armações serão verdes e cor de rosa. Os ornamentos, de cobre polido. As coroas serão de violetas. As grinaldas, de rosas, mirtos e oliveiras. O anel será ornado de uma turquesa. O lápis lazuli e o berilo servirão para a tiara e os ornatos. Os leques serão de penas de cisne, e o operador terá sobre o peito um talismã de cobre com o caráter de Anael e estas palavras: Aveva de Lilith. No sábado, dia das obras fúnebres, a roupa será preta ou escura, com caracteres bordados a seda de cor alaranjada.
A pessoa trará ao pescoço uma medalha de chumbo com o caráter de Saturno e estas palavras: Almalek, Apiel, Zarael. Os perfumes serão o diagrídeo, a escamônia, o alume, o enxofre e a aça fétida. O anel terá uma pedra de ônix. As grinaldas serão de freixo, cipreste e eléboro preto. No ônix do anel será gravado, com a pinça consagrada e nas horas de Saturno, uma dupla cabeça de Jano. Tais são as antigas magnificências do culto secreto dos magos. É com um semelhante aparelho que os grandes magos da Idade Média procediam à consagração cotidiana dos pantáculos e talismãs relativos aos 7 gênios. Já dissemos que um pantáculo é um caráter sintético que resume todo o dogma mágico numa destas concepções especiais. É, pois, a verdadeira expressão de um pensamento e de uma vontade completa. É a assinatura de um espírito. A consagração cerimonial deste signo une a ele, mais fortemente ainda, a intenção do operador, e estabelece entre ele e o pantáculo uma verdadeira cadeia magnética. Os pantáculos podem ser indiferentemente traçados no pergaminho virgem, no papel ou nos metais. 136. É chamado talismã uma peça de metal, contendo quer pantáculos, quer caracteres, e tendo recebido uma consagração especial para uma intenção determinada. Gafarel, numa sábia obra sobre as antiguidades mágicas, demonstrou, pela ciência, o poder real dos talismãs e a confiança na sua virtude está, aliás, de tal modo na natureza, que de boa vontade conservamos a lembrança dos que amamos, com a persuasão de que estas relíquias nos preservarão do perigo e deverão fazer-nos mais felizes. Fazemos os talismãs com os 7 metais cabalísticos, e gravamos neles, nos dias e horas favoráveis, os sinais desejados e determinados. As figuras dos 7 planetas, com seus quadrados mágicos, se acham no pequeno Alberto, conforme Paracelso, e é um dos raros lugares sérios deste livro de magia vulgar. É preciso notar que Paracelso substitui a figura de Júpiter pela de um sacerdote, substituição que não é sem uma intenção misteriosa bem determinada. Mas as figuras alegóricas e mitológicas dos 7 espíritos tornaram-se muito clássicas e vulgares nos nossos dias. Para que possamos gravá-las com êxito nos talismãs, é preciso recorrer a signos mais sábios e mais expressivos. O pentagrama deve ser sempre gravado num dos lados do talismã com um círculo para o Sol, um crescente para a Lua, um caduceu alado para Mercúrio, uma espada para Marte, uma letra G para Vênus, uma coroa para Júpiter e uma foicinha para Saturno. O outro lado do talismã deve trazer o signo de Salomão, isto é, a estrela de seus raios feita de 2 triângulos superpostos. E, no centro, deve ser posta uma figura humana para os talismãs do Sol, um copo para os da Lua, uma cabeça de cão para os de Mercúrio, uma cabeça de águia para os de Júpiter, uma cabeça de leão para os de Marte, uma pomba para os de Vênus, uma cabeça de touro ou de bode para Saturno. A pessoa a juntar-lhes aos nomes dos 7 anjos, quer em hebraico em árabe ou em caracteres mágicos semelhantes aos dos alfabetos de Tritemo. Os 2 triângulos de Salomão podem ser substituídos pela dupla cruz das rodas de Ezequiel, que encontramos num grande número de pantáculos antigos, e que é, como fizemos observar no nosso dogma, a chave dos trigramas de Foy. Podemos também empregar as pedras preciosas para os amuletos e talismãs. Mas todos os objetos deste gênero, quer sejam de metal, quer de pedras, devem ser envolvidos com cuidado em saquinhos de seda da cor análoga ao espírito do planeta, perfumados com os perfumes do dia correspondente e preservados de todos os olhares e contatos impuros. Assim, os pantáculos e talismãs do Sol não devem ser vistos nem tocados pelas pessoas disformes ou pelas mulheres de maus costumes. Os da Lua são profanados pelos olhares e pelas mãos dos homens depravados e das mulheres que estão com regras. Os de Mercúrio perdem a sua virtude se forem vistos por padres assalariados. Os de Marte devem ser ocultos aos poltrões.
os de Vênus, aos homens depravados e aos que fizeram votos de celibato, os de Júpiter, aos ímpios, e os de Saturno, às virgens e crianças, não porque os olhares ou contatos destes últimos possam ser impuros, mas porque o talismã lhes traria infelicidade e perderia, assim, toda a sua força. As cruzes de honra e outras decorações deste gênero são verdadeiros talismãs, que aumentam o valor ou o mérito pessoal. As distribuições solenes que se fazem delas são as suas consagrações. A opinião pública pode dar-lhes uma prodigiosa força. Não notaram muito a influência recíproca dos sinais sobre as ideias e das ideias sobre os sinais. Não é menos verdade que a obra revolucionária inteira dos tempos modernos, por exemplo, foi resumida simbolicamente pela substituição napoleônica da estrela de honra à cruz de São Luís. É o pentagrama substituído ao lábaro, é a reabilitação do símbolo da luz, é a ressurreição maçônica de Adoniram. Dizem que Napoleão acreditava na sua estrela, e, se pudessem fazer-lhe dizer o que entendia por esta estrela, teriam sabido que era o seu gênio. Devia, pois, adotar por sinal o pentagrama, símbolo da soberania humana pela iniciativa inteligente. O grande soldado de revolução sabia pouco, mas adivinhava quase tudo. Por isso, foi o maior mago instintivo e prático dos tempos modernos. O mundo ainda está cheio dos seus milagres e o povo dos sertões nunca acreditará que ele tenha morrido. 137. Os objetos bentos e indulgenciados, tocados por santas imagens ou por pessoas veneráveis, os rosários vindos da Palestina, os agnos dei feitos de cera da vela de Páscoa, e os restos anuais do Santo Crisma, os escapulários, as medalhas, são verdadeiros talismãs. Uma destas medalhas tornou-se popular atualmente e até os que não têm religião alguma colocam-na no peito dos filhos. Também suas figuras são tão perfeitamente cabalísticas que esta medalha é verdadeiramente um duplo e maravilhoso pantáculo. De um lado, vemos a grande iniciadora, a Mãe Celeste do Zoar, países do Egito, a Vênus Urânia dos platônicos, sobre a Maria do cristianismo, de pé sobre o mundo e pondo um pé sobre a cabeça da serpente mágica. Estende ambas as mãos de modo a fazerem um triângulo cujo cimo é a cabeça da mulher. Suas mãos estão abertas e irradiantes, o que faz delas um duplo pentagrama, cujos raios se dirigem todos para a Terra, o que representa, evidentemente, a libertação da inteligência pelo trabalho. Do outro lado, vemos o duplo tal dos hierofantes, o língua de duplo icteis ou de tríplice palos, suportado, com entrelaçamento e dupla inserção, pelo M cabalístico e maçônico, que representa o esquadro entre as duas colunas Jaquim e Boas. Em cima, estão colocados, no mesmo nível, 2 corações amantes e sofredores e, ao redor, 12 pentagramas. Todos vos dirão que os que trazem esta medalha não lhe atribuem esta significação. Ela, porém, não deixa de ser, por isso mesmo, mais perfeitamente mágica, tendo um duplo sentido, e, por conseguinte, uma dupla virtude. A estântica sobre cujas revelações este talismã foi gravado, o tinha visto já existente e perfeito na luz astral, o que demonstra, mais uma vez, a íntima conexão das ideias e dos sinais, e dá uma nova sanção ao simbolismo da magia universal. Quanto mais pusermos importância e solenidade na confessão dos talismãs e pantáculos, tanto mais adquirem virtude, como deve ser entendido conforme a evidência dos princípios que estabelecemos. Esta consagração deve ser feita nos dias especiais que marcamos, como o aparato cujos detalhes demos. A pessoa os consagra pelos 4 elementos exorcizados, depois de ter conjurado os espíritos das trevas pela conjuração dos 4. Depois toma o pantáculo na sua mão e diz, derramando nele algumas gotas de água lustral: In nomine Elohim et per spiritum aquarum viventium, sis mihi signum lucis et sacramentum voluntatis. Aproximando-o da fumaça dos perfumes diz: Per serpentum enum subcus serpentes ignem, sis mihi, etic. Soprando 7 vezes no pantáculo ou no talismã, diz:
per firmamento et spiritum vocis, sismi, etic. Enfim, colocando nele triangularmente alguns grãos de terra purificada ou de sal, é preciso dizer: in sale terra et per virtutem vitae aeternam, sismi, etic. Depois, deve fazer a conjuração dos 7, do seguinte modo: lança-se alternativamente o fogo sagrado uma pastilha dos 7 perfumes e se diz: em nome de Micael, que Jeová te mande e te afaste daqui, Shavajot. Em nome de Gabriel, que Adonai te mande e te afaste daqui, Belial. Em nome de Rafael, desaparece diante de Oxim, Sachabiel. Por Samael Zebaot, e em nome de Elohim Gibor, afasta-te Adrameleque. Por Zacariel e Sachiel Meleque, obedece a Elva, Sangabiel. 138. Pelo nome divino e humanos de Shaddai, e pelo signo do pentagrama que tenho em minha mão direita, em nome do anjo Anael, pelo poder de Adão e Eva, que são Jotishava, retira-te, Lilith, deixa-nos em paz, Naima. Pelos santos Elohim e os nomes dos gênios Cassiel, Sealtiel, Apiel e Zarael, sob o mando de Oripiel, afasta-te de nós, Moloch. Não te daremos nossos filhos devorares. No que diz respeito aos instrumentos mágicos, os principais são a baqueta, a espada, a lâmpada, o copo, o altar e a trípode. Nas operações da alta e divina magia, a pessoa serve-se da lâmpada, da baqueta e do copo. Nas obras de mais negra, substitui a baqueta pela espada e a lâmpada pela candeia de Cardan. Explicaremos esta diferença no artigo especial da magia negra. Voltemos à descrição e à consagração dos instrumentos. A baqueta mágica, que não devemos confundir com a simples baqueta adivinhatória, nem com a forquilha dos necromantes ou o tridente de Paracelso. A verdadeira e absoluta baqueta mágica deve ser de um único galho, perfeitamente direito, de amendoeira ou aveleira, cortado num só golpe com a serpe mágica ou a foicinha de ouro, antes do levantar do sol e no momento em que a árvore está próximo a florescer. É preciso perfurá-la em toda a sua extensão, sem rachá-la ou quebrá-la, e introduzir nela uma vara de ferro imantada que ocupe todo o seu comprimento. Depois adaptar-se a uma das suas extremidades um prisma poliedro, cortado triangularmente, e a outra ponta uma figura semelhante de resina preta. No meio da baqueta, a pessoa colocará 2 anéis, um de cobre vermelho, e o outro de zinco. Depois a baqueta será dourada do lado da resina e prateada do lado do prisma até os anéis do meio, devendo ser coberta de seda, exclusivamente, até as extremidades. No anel de cobre é preciso gravar estes caracteres. E no anel de zinco, HMLCKLMH. A consagração da baqueta deve durar 7 dias, começando na lua nova, e deve ser feita por um iniciado que possua os grandes arcanos e que tenha também uma baqueta consagrada. É a transmissão do sacerdócio mágico, e esta transmissão nunca cessou, desde as tenebrosas origens da alta ciência. A baqueta e os outros instrumentos, mas principalmente a baqueta, devem ser guardados com cuidado, e sob pretexto algum o magista deve deixar os profanos verem-nos ou tocá-los. Aliás, perderiam toda a sua virtude. O modo de transmitindo da baqueta é um dos arcanos da ciência que nunca é permitido revelar. O comprimento da baqueta mágica não deve ceder do braço do operador. O mago só deve servir-se dela quando está só e até nem deve tocá-la sem necessidade. Diversos magos antigos faziam-na somente do comprimento do antebraço e a escondiam dentro de longas mangas, mostrando ao público somente a simples baqueta adivinhatória, ou algum cetro alegórico, feito de marfim ou ébano, conforme a natureza das obras. O cardeal Richelieu, que ambicionava todos os poderes, procurou durante a sua vida inteira, sem poder encontrar, a transmissão da baqueta. O seu cabalista Gafarel só lhe pôde dar a espada e os talismãs. Este foi, talvez, o motivo secreto do seu ódio contra Urbano Grandier, que sabia alguma coisa das fraquezas do cardeal.
As entrevistas secretas e prolongadas de Laubardemont com o infeliz padre, algumas horas antes de seu último suplício, e as palavras de um amigo e confidente deste, quando ia à morte: Senhor, sois um homem hábil, não vos percais, dão muito que pensar a este respeito. A baqueta mágica é o vereno do mago. Nem mesmo deve falar dela de um modo claro e exato. Ninguém deve vangloriar-se de possuí-la, e só deve ser transmitida a sua consagração sob as condições de uma discrição e uma confiança absolutas. A espada é menos oculta, e eis como é preciso fazê-la. 139. Deve ser-se aço puro, com um punho de cobre, feito em forma de cruz com 3 gomos, como é representada no enchiridion de leão e, ou tendo por guarda 2 crescentes, como a nossa figura. No nó central da guarda, que deve ser revestido de uma placa de ouro, é preciso gravar, de um lado, o signo do macrocosmo e, do outro, o do microcosmo. No punho é preciso gravar o monograma hebraico de Micael, tal como o vemos em Agripa, e, na lâmina, de um lado, estes caracteres: HBMBIMHWHIFILIEK, do outro, o monograma do Lábaro de Constantino, seguido destas palavras: Vince Inoc, Deuduce, Ferro Comitê. Ver, para a autenticidade e exatidão destas figuras, as melhores edições antigas do Enchiridion. A consagração da espada deve ser feita num domingo, às horas do sol, sob a invocação de Micael. A pessoa porá a lâmina da espada no fogo de loureiro e cipreste. Depois enxugará e polirá a lâmina com as cinzas do fogo sagrado, molhadas com o sangue de polpa ou de serpente, e dirá: Cisme e Gladius Michaelis, in virtute Elohim Sabaoth, fugiant at spiritus tenebrarum et reptilia terrae. Depois a perfumará com os perfumes do sol e a guardará na seda com ramos de verbena, que devem ser queimados no 7º dia. A lâmpada mágica deve ser feita de 4 metais: o ouro, a prata, o zinco e o ferro. O pé será de ferro, o nó de zinco, o copo de prata, o triângulo do meio de ouro. Ela terá 2 braços compostos de 3 metais torcidos conjuntamente, de modo a deixar, contudo, um tríplice conduto para o óleo. Terá 9 mechas, 3 no meio e 3 em cada braço, ver a figura. No pé, deve ser gravado o selo de Hermes, em cima o andrógeno de 2 cabeças de Kunrat. A moldura inferior do pé representará uma serpente que morde a cauda. No copo ou recipiente do óleo deve ser gravado o signo de Salomão. A esta lâmpada se adaptarão 2 lodos. Um, ornado de pinturas transparentes, representando os 7 gênios. O outro, maior e duplo, podendo conter em 4 compartimentos, entre 2 vidros, a água tingida de diversas cores. Tudo será contido numa coluna de madeira que gire sobre si mesmo e possa deixar escapar à vontade os raios da lâmpada, que será dirigida para a fumaça do altar, no momento das invocações. Esta lâmpada é de grande valor para ajudar as operações intuitivas das imaginações lentas e para criar, diante das pessoas magnetizadas, formas de uma realidade espantosa, que, sendo multiplicadas pelos espelhos, aumentarão imediatamente e mudarão numa só sala imensa e cheia de almas visíveis o gabinete do operador. A embriaguez dos perfumes e a exaltação das invocações transformarão logo esta fantasmagoria no sonho real. Reconheceremos as pessoas que já nos foram conhecidas. Os fantasmas falarão. Depois, se fecharmos a coluna da lâmpada, duplicando o fogo dos perfumes, produzir-se-á alguma coisa extraordinária e inesperada. Capítulo 8. Aviso aos imprudentes. Como já dissemos várias vezes, as operações da ciência não são isentas de perigo. Podem levar à loucura os que não estão firmes na base da suprema, absoluta e infalível razão. Podem excitar o sistema nervoso e produzir terríveis e incuráveis doenças. Podem, quando a imaginação fica impressionada e atemorizada, produzir o esvaimento e até a morte por congestão cerebral. 140.
Não podemos, pois, deixar de afastar delas as pessoas nervosas e naturalmente exaltadas, as mulheres, os moços e todos os que não têm o hábito de se controlar perfeitamente e de dominar o medo. Nada é, igualmente, mais perigoso do que fazer da magia um passatempo, como certas pessoas que fazem dela as diversões das suas tardes. Até as experiências magnéticas, feitas em tais condições, só podem fatigar os pacientes, desviar as opiniões e desencaminhar a ciência. Ninguém se diverte impunemente com os mistérios da vida e da morte, e as coisas que tomamos a sério devem ser tratadas seriamente e com a maior reserva. Nunca cedais ao desejo de convencer por efeitos. Os efeitos mais surpreendentes não seriam provas para as pessoas não convencidas de antemão. Sempre poderiam atribuí-los a prestígios naturais e considerar o mago como um concorrente mais ou menos correto de Roberto Houdini ou de Hamilton. Pedir prodígios para acreditar na ciência é mostrar-se indigno ou incapaz da ciência, sancta sanctis. Não vos vanglorieis das obras que operastes, embora tivesseis ressuscitado mortos. Temei a perseguição. O grande mestre sempre recomendava o silêncio aos doentes que curava, e se este silêncio tivesse sido guardado fielmente, não teriam crucificado o iniciador antes da conclusão da sua obra. Meditai sobre a 12ª figura das chaves do tarô. Pensai no grande símbolo de Prometeu, e calai-vos. Todos os magos que divulgaram as suas obras morreram de morte violenta, e diversos foram reduzidos ao suicídio, como Cardan, Schroeter, Cagliostro e tantos outros. O mago deve viver no retiro e deixar dificilmente que se aproximem dele. É o que representa o símbolo da 9ª chave do tarô, em que o iniciado é figurado por um eremita inteiramente envolto em seu manto. Todavia, este retiro não deve ser o isolamento. Ele precisa de devotamentos e amizades, mas deve escolhê-las com cuidado e conservá-las a todo preço. Deve ter uma outra profissão que não seja a de mago. A magia não é um ofício. Para se entregar à magia cerimonial é preciso estar sem preocupações inquietadoras. É preciso poder adquirir todos os instrumentos da ciência e, se for possível, saber confeccioná-los por si mesmo. É preciso, enfim, ter um laboratório inacessível, em que nunca possa temer ser surpreendido ou perturbado. Depois, e é esta a condição essencial, é preciso saber equilibrar as forças e conter os impulsos da sua própria iniciativa. É o que representa a 8ª figura das chaves de Hermes, na qual vemos uma mulher assentada entre duas colunas, tendo numa das mãos uma espada em posição reta e na outra uma balança. Para equilibrar as forças é preciso mantê-las simultaneamente e fazê-las agir alternativamente. Dupla ação que representa pelo emprego da balança. Este arcano é igualmente representado pela dupla cruz dos pentáculos de Pitágoras e de Ezequiel. Ver a figura no capítulo 18 do Dogma, em que as cruzes são equilibradas umas pelas outras e em que os signos planetários estão sempre em oposição. Assim, Vênus é o equilíbrio das obras de 141. Marte, Mercúrio tempera e realiza as obras do Sol e da Lua. Saturno deve contrabalançar a Júpiter. É por este antagonismo dos antigos deuses que Prometeu, isto é, o gênio da ciência, conseguiu introduzir-se no Olimpo e roubar o fogo do céu. Será preciso falar mais claramente. Quanto mais fordes brando e calmo, tanto mais a vossa cólera terá força. Quanto mais fortes e enérgicos, mais a vossa brandura terá preço. Quanto mais hábil e fortes, tanto mais aproveitareis da vossa inteligência, e até das vossas virtudes. Quanto mais fortes e indiferentes, tanto mais fácil vos será fazer-vos amar. Isto é de experiência na ordem moral e se realiza rigorosamente na esfera da ação. As paixões humanas produzem fatalmente, quando não são dirigidas, os efeitos contrários ao seu desejo desenfreado. O amor excessivo produz a antipatia. O ódio cego anula-se e pune-se a si próprio. A vaidade leva ao rebaixamento e às mais cruéis humilhações.
O grande mestre revelava, pois, um mistério da ciência mágica positiva, quando disse: se quiserdes acumular carvões em brasa na cabeça daquele que vos fez mal, perdoai-lhe e fazei-lhe bem. Dirão, talvez, que semelhante perdão é uma hipocrisia e parece muito uma vingança refinada. Mas é preciso lembrar que o mago é soberano. Ora, um soberano nunca se vinga, porque tem o direito de punir. Quando excede este direito, faz o seu dever, e é implacável como a justiça. Notemos bem, aliás, para que ninguém entenda mal o sentido das minhas palavras, que se trata de castigar o mal pelo bem e de opor a bondade à violência. Se o exercício da virtude é um flagelo para o vício, ninguém tem o direito de pedir que lhe perdoem ou que tenha piedade das suas fraquezas e dores. Aquele que se entrega às obras da ciência deve fazer, cada dia, um exercício moderado, abster-se das vigílias muito prolongadas e seguir um regime são e regular. Deve evitar as emanações cadavéricas, a aproximação das águas apodrecidas, os alimentos indigestos ou impuros. Deve, principalmente, se distrair todos os dias das preocupações mágicas por trabalhos quer de arte, de indústria ou até de ofício. O meio de ver bem é não olhar sempre, e aquele que passasse a sua vida visando sempre o mesmo fim, acabaria por nunca atingi-lo. Uma precaução da qual igualmente nunca devemos esquecer é de nunca operar quando estivermos doentes. A cerimônia sendo, como dissemos, os meios artificiais de criar os hábitos da vontade, deixam de ser necessárias, quando estes hábitos estão adquiridos. E neste sentido e dirigindo-se somente aos adeptos perfeitos que Paracelso proscreve o seu emprego na sua filosofia oculta. É preciso simplificá-las progressivamente, antes de as omitir totalmente, conforme a experiência que a pessoa puder fazer das forças adquiridas e do hábito estabelecido no exercício do querer extranatural. Capítulo 9 Cerimonial dos Iniciados. A ciência conserva-se pelo silêncio e perpetua-se pela iniciação. A lei do silêncio não é, pois, absoluta e inviolável senão para a multidão não iniciada. A ciência só pode ser transmitida pela palavra. Os sábios devem, pois, falar algumas vezes. Sim, os sábios devem falar, não para dizer, mas para levar os outros à procura. Nolire, fac venire, era a divisa de Rabelais, que, possuindo todas as ciências do seu tempo, não podia ignorar a magia. Temos, pois, de revelar aqui os mistérios da iniciação. O destino do homem é, como dissemos, fazer ou criar a si próprio. Ele é e será filho de suas obras no tempo e na eternidade. 142. Todos os homens são chamados a concorrer. Mas o número dos eleitos, isto é, dos que têm êxito, é sempre pequeno. Em outros termos, os homens que desejam ser alguma coisa são em grande número, e os homens de elite sempre são raros. Ora, o governo do mundo pertence de direito aos homens de elite e quando um mecanismo ou uma usurpação qualquer impede que lhes pertença de fato, opera-se um cataclismo político ou social. Os homens que são senhores de si próprios, facilmente se tornam senhores dos outros, mas podem fazer um obstáculo mútuo se não reconheceram as leis de uma disciplina e de uma hierarquia universal. Para se submeter a uma mesma disciplina é preciso estar em comunhão de ideias e desejos e só é possível chegar a esta comunhão por uma religião comum fundada nas próprias bases da inteligência e da razão. Esta religião sempre existiu no mundo e é a única que pode ser chamada una, infalível, indefectível e verdadeiramente católica, isto é, universal. Esta religião, da qual todas as outras foram sucessivamente os véus e as sombras, é a que demonstra o ser pelo ser, a vontade pela razão, a razão pela evidência e o senso comum. É a que prova pelas realidades a razão de ser das hipóteses independentemente e fora das realidades. É a que tem por base o dogma das analogias universais, mas também nunca confunde as coisas da ciência com as da fé. Não pode ser de fé que 2 e 1 façam mais ou menos que 3. Que o contido em física seja maior do que aquilo que o contém.
que um corpo sólido possa fazer como um corpo fluido ou gasoso. Que um corpo humano, por exemplo, possa passar através de uma porta fechada, sem operar nem solução nem abertura. Dizer que a pessoa crê em tais coisas e falar como uma criança ou um louco. Mas não é menos insensato definir o desconhecido e raciocinar com hipóteses, até negar a priori a evidência para afirmar suposições temerárias. O sábio afirma o que sabe, e só crê no que ignora, conforme a medida das necessidades razoáveis e conhecidas da hipótese. Mas esta religião razoável não poderia ser a da multidão, que precisa de fábulas, mistérios, esperanças definidas e terrores materialmente motivados. É por isso que o sacerdócio foi estabelecido no mundo. Ora, o sacerdócio se recruta pela iniciação. As formas religiosas perecem quando a iniciação cessa no santuário, quer pela divulgação, quer pela negligência e o esquecimento dos mistérios sagrados. Por exemplo, as divulgações gnósticas afastaram a igreja cristã das altas verdades da Cabala, que contém todos os segredos da teologia transcendente. Por isso, os cegos, tendo se tornado os guias dos outros cegos, produziram-se grandes obscuridades, grandes quedas e deploráveis escândalos. Além disso, os livros sagrados, cujas chaves são todas cabalísticas, desde o Gênesis até o Apocalipse, se tornaram tão pouco inteligíveis aos cristãos, que os pastores, com razão, julgaram necessário interdizer a sua leitura aos simples fiéis. Tomados ao pé da letra e entendidos materialmente, este livro seria, como o demonstrou muito bem a escola de Voltaire, simplesmente um inconcebível tecido de absurdidades e de escândalos. O mesmo acontece com todos os dogmas antigos, com suas brilhantes teogonias e lendas poéticas. Dizer que os antigos acreditavam, na Grécia, nos amores de Júpiter ou adoravam, no Egito, o cinocéfalo e o gavião como deuses vivos e reais, é ser tão ignorante e de tão má fé como o seria. 143. Sustentando que os cristãos adoram um tríplice Deus, que se compõe de um velho, um supliciado e uma pomba. A incompreensão dos símbolos é sempre caluniadora. É por isso que convém evitar zombar prematuramente das coisas que a pessoa não sabe, quando a sua enunciação parece supor uma absurdidade ou até uma singularidade qualquer. Seria tão pouco sensato como admiti-las sem discussão e exame. Antes que haja alguma coisa que nos agrade ou desagrade, há uma verdade, isto é, uma razão, e é por esta razão que as nossas ações devem ser reguladas mais que pelo nosso prazer, se quisermos criar em nós a inteligência, que é a razão de ser da imortalidade, e a justiça, que é a sua lei. O homem verdadeiramente homem só pode querer o que deve, razoável e justamente, fazer. Por isso, impõe silêncio aos desejos e ao temor, para escutar a razão. Um homem assim é um rei natural e um sacerdote espontâneo para as multidões errantes. É por isso que o objeto das iniciações antigas se chamava indiferentemente arte sacerdotal ou arte real. As antigas associações mágicas eram seminários de sacerdotes e de reis, e a pessoa só podia ser admitida nelas por obras verdadeiramente sacerdotais e reais, isto é, pondo-se acima de todas as fraquezas da natureza. Não repetiremos aqui o que em toda parte se encontra sobre as iniciações egípcias, perpetuadas, enfraquecendo-se, nas sociedades secretas da Idade Média. O radicalismo cristão, fundado na falsa inteligência destas palavras, só tendes um Pai e um Senhor, e todos sois irmãos, deu um golpe terrível na hierarquia sagrada. Desde então, as dignidades sacerdotais tornaram-se resultado da intriga ou do acaso. A mediocridade ativa chegou a suplantar a superioridade modesta, e, por conseguinte, desconhecida.
E, todavia, a iniciação sendo uma lei essencial da vida religiosa, uma sociedade instintivamente mágica se formou no declínio do poder pontifical e logo concentrou em si todo o poder do cristianismo, porque só ela entendeu vagamente, mas exerceu positivamente o poder hierárquico pelas provas da iniciação e a onipotência da fé na obediência passiva. Que fazia, com efeito, o recipiendário nas antigas iniciações? Abandonava inteiramente a sua vida e a sua liberdade aos mestres dos templos de Tebas ou Mênfis. Avançava resolutamente através de inúmeros assombros que lhe podiam fazer supor um atentado premeditado contra a sua pessoa. Atravessava fogueiras, passava a nado as torrentes de água escura e borbulhante, suspendia-se em balanços desconhecidos sobre precipícios sem fundo. Não era esta a obediência cega, em toda a força do termo? Abjurar momentaneamente a sua liberdade para chegar a uma emancipação não é o exercício mais perfeito da liberdade? Ora, eis o que devem fazer e sempre fizeram os que aspiram ao sanctum regnum da onipotência mágica. Os discípulos de Pitágoras condenavam-se a um silêncio rigoroso de vários anos. Até os sectários de Epicuro só entendiam a soberania do prazer pela sobriedade adquirida e a temperança calculada. A vida é uma guerra em que é preciso dar suas provas para subir em grau. A força não se dá. É preciso tomá-la. A iniciação pela luta e pelas provas é, pois, indispensável para chegar à ciência prática da magia. Já dissemos como se pode triunfar das 4 formas elementais. Não voltaremos mais a isso, e para os nossos leitores que quiserem conhecer as cerimônias das iniciações antigas, aconselhamos a leitura das obras do Barão Tschudi, autor da Estrela Flamejante da Maçonaria Adoniramita e de vários outros opúsculos maçônicos muito valiosos. Devemos insistir, aqui, sobre uma reflexão. É que o caos intelectual e social no meio do qual perecemos, tem por causa a negligência da iniciação, das suas provas e dos seus mistérios. Homens nos quais o zelo era mais forte que a paciência, impressionados pelas máximas populares do Evangelho, acreditaram na igualdade primitiva e absoluta dos homens. Um alucinado célebre, o eloquente e infeliz Rousseau, propagou, com toda a magia do seu estilo, este paradoxo. Que só a 144. Sociedade deprava os homens, como se disséssemos que a concorrência e a emulação do trabalho fazem preguiçosos os operários. A lei essencial da natureza e da iniciação pelas obras e do progresso laborioso e voluntário foi fatalmente desconhecida. A maçonaria teve seus desertores, como o catolicismo tiveram os céus. Que resultou disso? O nível de aço substituído ao nível intelectual e simbólico. Pregar a igualdade àquele que está embaixo, sem lhe dizer como a pessoa se eleva, não é obrigar-se a descer. Pois desceram e houve o reino da Carmagnole, dos Sancolotes e de Marat. Para revelar a sociedade vacilante e decaída é preciso estabelecer de novo a hierarquia e a iniciação. A tarefa é difícil, mas todas as pessoas inteligentes já sentem a necessidade de empreendê-la. Será preciso, para isso, que o mundo passe por um novo dilúvio? Desejamos vivamente que não seja assim, e este livro, a maior, talvez, mas não a última das nossas ousadias, é um apelo a tudo o que ainda vive, para reconstituir a vida até no meio da decomposição da morte. Capítulo 10. A chave do ocultismo. Penetremos, agora, na questão dos pantáculos, porque neles está toda a virtude mágica, pois o segredo da força está na inteligência que a dirige. Não voltaremos a tratar dos pantáculos de Pitágoras e de Ezequiel, cuja explicação e figura já demos. Provaremos, no outro capítulo, que todos os instrumentos do culto hebraico eram pantáculos e que Moisés tinha escrito em ouro e zinco, no tabernáculo e em todos os seus acessórios, a primeira e a última palavra da Bíblia. Mas cada magista pode e deve ter seu pantáculo particular, porque um pantáculo, bem entendido, é o resultado perfeito de um espírito.
É por isso que achamos, nos calendários mágicos de Tycho Brahe e do Shenkial, os pantáculos de Adão, Jó, Jeremias, Isaías e todos os outros grandes profetas que foram, cada qual em sua época, os reis da cabala e grandes rabinos da ciência. O pantáculo, sendo uma síntese completa e perfeita, expressa por um único signo, serve para reunir toda a força intelectual no olhar, numa lembrança, num contato. É como que um ponto de apoio para projetar a vontade com força. Os necromantes e goécios traçavam seus pantáculos infernais na pele das vítimas que imolavam. Encontram-se em várias clavículas e em grimanços as cerimônias da imolação, o modo de degolar o cabrito, depois salgar, secar e branquear a pele. Alguns cabalistas hebreus caíram nas mesmas loucuras, sem se lembrar das maldições pronunciadas na Bíblia contra os que sacrificam nos altos lugares ou nas cavernas da terra. Todas as efusões de sangue operadas cerimoniosamente são abomináveis e ímpias, e, desde a morte a Adoniram, a sociedade dos verdadeiros adeptos tem horror ao sangue. Ecclesia aborret a sanguine. O simbolismo iniciático dos pantáculos adotados em todo o Oriente é a chave de todas as mitologias antigas e modernas. Se não conhecermos o seu alfabeto hieroglífico, nós nos perderemos nas obscuridades dos Vedas, do Zenjavesta e da Bíblia. A árvore geradora do bem e do mal, fonte única dos 4 rios, um dos quais rega a terra do outro, isto é, a luz e o outro corre na Etiópia ou no reino da noite. A serpente magnética que seduziu a mulher, e a mulher que seduziu o homem, revelando assim a lei da atração. Depois o querubim ou a esfinge colocada à porta do santuário edênico com a espada flamejante dos guardas do símbolo. Daí a regeneração pelo trabalho é a parturição pela dor, lei das iniciações e das provas. A divisão de Caim e Abel, idêntica ao símbolo da luta de Ânteros e Eros. A arca levada sobre as águas do dilúvio como o cofre de Osíris, o corvo preto que não volta, e a pomba branca que volta, nova emissão do dogma antagônico e equilibrado. Todas estas magníficas alegorias cabalísticas do Gênese, que, tomadas ao pé da letra e aceitas como 145 histórias reais, mereceriam ainda mais riso e desprezo do que lhe deu Voltaire, tornam-se luminosas para o iniciado, que saúda, então, com entusiasmo e amor, a perpetuidade do verdadeiro dogma e a universalidade da mesma iniciação em todos os santuários do mundo. Os 5 livros de Moisés, a profecia de Ezequiel e o Apocalipse de São João, são as 3 chaves cabalísticas de todo o edifício bíblico. As esfinges de Ezequiel, idênticas às do santuário e da arca, são uma quádrupla reprodução do quaternário egípcio. As suas rodas, que giram umas nas outras, são as esferas harmoniosas de Pitágoras. O templo novo cujo plano dá submedidas inteiramente cabalísticas é o tipo dos trabalhos da maçonaria primitiva. São João, no seu Apocalipse, reproduz as mesmas imagens e os mesmos números, e reconstitui idealmente o mundo edênico na Nova Jerusalém. Mas, na fonte dos 4 rios, o Cordeiro Solar substituiu a árvore misteriosa. A iniciação pelo trabalho e pelo sangue está realizada, e não há mais templo porque a luz da verdade está universalmente espalhada e o mundo ficou sendo o templo da justiça. Este belo sonho final das Sagradas Escrituras, esta utopia divina, cuja realização a Igreja mandou, com razão, para uma vida melhor, foram o escolho de todos os heresiarcas antigos e de um grande número de ideólogos modernos. A emancipação simultânea e a igualdade absoluta de todos os homens supõem a cessação do progresso e, por conseguinte, da vida. Na terra dos iguais não pode haver crianças nem velhos. O nascimento e a morte não poderiam, pois, ser admitidos nela. É bastante para provar que a Nova Jerusalém não é mais deste mundo do que o paraíso primitivo, onde o homem não devia conhecer nem o bem, nem o mal, nem a liberdade, nem a geração, nem a morte. E, pois, na eternidade que começa e acaba o ciclo do nosso simbolismo religioso.
Dupuis e Volney empregaram uma grande erudição para descobrir esta identidade relativa de todos os símbolos e concluíram daí pela negação de todas as religiões. Chegamos, pelo mesmo caminho, a uma afirmação diametralmente oposta e reconhecemos, com admiração, que nunca houve falsas religiões no mundo civilizado. Que a luz divina, este esplendor da razão suprema do Logos, do Verbo, que ilumina todo homem que vem a este mundo, não faltou mais aos filhos de Zoroastro do que às fiéis ovelhas de São Pedro. Que a revelação permanente, única e universal, está escrita na natureza visível, explica-se na razão e completa-se pelas sábias analogias da fé. Que, enfim, não há mais que uma religião verdadeira, mais que um dogma e uma crença legítima, como só há um Deus, uma razão e um universo. Que a revelação não é obscura para ninguém, pois que todos entendem, pouco ou muito, a verdade e a justiça, e, portanto, que tudo o que pode ser, deve ser simplesmente analógico ao que é. O ser é o ser. As figuras, tão bizarras em aparência, que o Apocalipse de São João apresenta, são hieróglifos, como as de todas as mitologias orientais, e podem ser contidas numa série de pantáculos. O iniciador vestido de branco, de pé entre os 7 candelabros de ouro e tendo na sua mão 7 estrelas, representa o dogma único de Hermes e as analogias universais à luz. A mulher revestida do sol e coroada de 12 estrelas é a Ísis celeste. É a Gnosis, cujo filho a serpente da vida material quer devorar. Porém, ela toma as asas de uma águia e foge para o deserto. Protestação do espírito profético contra o materialismo da religião oficial. O anjo colossal, cuja cabeça é um sol, cuja auréola é um arco-íris. O vestuário uma nuvem, cujas pernas são colunas de fogo, e que põe um pé na terra e o outro no mar, é um verdadeiro panteão cabalístico. Seus pés representam o equilíbrio de Briel do mundo das formas. Suas pernas são as 2 colunas do templo maçônico, Jaquim e Boas. Seu corpo, coberto de nuvens, das quais sai uma mão que segura um livro, é a esfera de Gézera ou das provas iniciáticas. A cabeça solar, coroada com o centenário luminoso, é o mundo de Azilut ou da revelação perfeita, e é muito para admirar que os 146 cabalistas hebreus não tenham reconhecido e divulgado este simbolismo, que une tão estreita e inseparavelmente os mais elevados mistérios do cristianismo ao dogma secreto, mais invariável, de todos os mestres em Israel. A besta de 7 cabeças, no simbolismo de São João, a negação material e antagonista do centenário luminoso. A prostituta da Babilônia corresponde, do mesmo modo, à mulher revestida do sol. Os 4 cavaleiros são análogos aos 4 animais alegóricos. Os 7 anjos, com suas 7 trombetas, seus 7 copos e suas 7 espadas, caracterizam o absoluto da luta do bem contra o mal pela palavra, pela associação religiosa e pela força. Assim, os 7 selos do livro oculto são abertos sucessivamente e a iniciação universal se realiza. Os comentadores que procuraram outra coisa neste livro de alta cabala perderam o seu tempo e o seu trabalho para chegarem a fazerem-se ridículos. Ver Napoleão no anjo Apolion, Lutero na estrela que cai, Voltaire e Rousseau nos gafanhotos armados para a guerra, é alta fantasia. O mesmo acontece com todas as violências feitas em nome de personagens célebres para fazê-los conterem quaisquer algarismos ou fatal 666 que explicamos suficientemente. E quando a pessoa pensa que homens chamados Bossuet e Newton se entretiveram nestas quimeras, compreende que a humanidade não é tão maliciosa no seu gênio como poderíamos supor pelo aspecto de seus vícios. Capítulo 11. A tríplice cadeia. A grande obra, em magia prática, depois da educação da vontade e da criação pessoal do mago, é a formação da cadeia magnética, e este segredo é verdadeiramente o do sacerdócio e da realeza. Formar a cadeia magnética é fazer nascer uma corrente de ideias que produza a fé e arraste um grande número de vontades num círculo dado de manifestações pelos atos.
Uma cadeia bem formada é como um turbilhão que arrasta e absorve tudo. Podemos estabelecer a cadeia de 3 modos: pelos sinais, pela palavra e pelo contato. A pessoa estabelece a cadeia pelos sinais, fazendo adotar um sinal pela opinião, como representando uma força. É assim que todos os cristãos se comunicam mutuamente pelo sinal da cruz, os maçons pelo esquadro sob o sol, os magistas pelo do microcosmo, que se faz com os 5 dedos estendidos. Os sinais, uma vez recebidos e propagados, adquirem força por si mesmos. A vista e a imitação do sinal da cruz eram suficientes nos primeiros séculos, para fazer prosélitos ao cristianismo. A medalha dita milagrosa operou, ainda em nossos dias, um grande número de conversões pela mesma lei magnética. A visão e a iluminação do jovem israelita Afonso Ratisbona foram o fato mais notável deste gênero. A imaginação é criadora, não somente em nós, mas também fora de nós, pelas nossas projeções fluídicas e, sem dúvida, não é preciso atribuir a outras causas os fenômenos do lábaro de Constantino e da cruz de Migné. A cadeia mágica pela palavra era representada, entre os antigos, por estas cadeias de ouro que saem da boca de Hermes. Nada iguala a eletricidade da eloquência. A palavra cria a inteligência mais elevada no seio das massas mais grosseiramente compostas. Até os que estão muito longe para ouvi-la compreendem por comoção e são arrastados como a multidão. Pedro, o eremita, abalou a Europa, gritando: Deus o quer. Uma só palavra do imperador eletrizava o seu exército e fazia a França invencível. Proudhon matou o socialismo pelo seu célebre paradoxo: a propriedade é o roubo. Muitas vezes, basta uma palavra que corre para derribar uma potência. Voltaire o sabia bem, ele que transtornou o mundo com sarcasmos. Por isso, ele que não temia papas, nem reis, nem parlamentos, nem bastilhas, tinha medo de um jogo de palavras. 147. Vivemos sempre na iminência de realizar as vontades da pessoa cujas palavras repetimos. O terceiro modo de estabelecer a cadeia mágica é pelo contato. Entre pessoas que muitas vezes se veem, a cabeça da corrente se revela logo, e a mais forte vontade não tarda em absorver as outras. O contato direto e positivo, de mão a mão, completa a harmonia das disposições, e é por isso que é sinal de simpatia e intimidade. As crianças, que são guiadas instintivamente pela natureza, fazem a cadeia magnética, que jogando a barra, quer formando a roda. Então a alegria circunda e o riso desabrocha. As mesas redondas são também mais favoráveis aos alegres banquetes do que as de qualquer outra forma. A grande roda do sabate, que encerrava as reuniões misteriosas dos adeptos da Idade Média, era uma cadeia mágica que unia a todos eles nas mesmas vontades e obras. Formavam-na colocando-se ombro a ombro e segurando-se pelas mãos, com a frente para dentro do círculo, a imitação dessas antigas danças sagradas de que ainda se encontram imagens nos baixos relevos dos antigos templos. Os forros elétricos de lince, pantera e até de gato doméstico, eram a imitação das antigas bacanais, pregados nos seus vestidos. Daí veio esta tradição que os ímpios no sabate trazem cada qual um gato pendurado à cintura e que dançam com este traje. Os fenômenos das mesas giratórias e falantes foram uma fortuita manifestação da comunicação fluídica por meio da cadeia circular. Depois a mistificação misturou-se a isso, e até personagens instruídos e inteligentes se apaixonaram por esta novidade a ponto de se mistificarem a si próprios e de ficarem enganados por essa predileção. Os oráculos das mesas eram respostas sugeridas mais ou menos voluntariamente ou tiradas à sorte. Se pareciam com os discursos que se fazem ou se ouvem nos sonhos. Os outros fenômenos mais estranhos podiam ser produtos exteriores da imaginação comum. Não negamos, sem dúvida, a intervenção possível dos espíritos elementais nestas manifestações, como nas da adivinhação pelas cartas ou pelos sonhos.
mas não cremos que seja provada de modo algum, e que, por conseguinte, nada possa obrigar-nos a admiti-la. Um dos poderes mais estranhos da imaginação humana é o da realização dos desejos da vontade ou até dos seus temores e apreensões. A pessoa crê facilmente no que teme ou no que deseja, diz o provérbio, e tem razão, porque o desejo e o temor dão à imaginação uma força realizadora, cujos efeitos são incalculáveis. Como é a pessoa atingida, por exemplo, pela doença que teme? Já nos referimos às opiniões de Paracelso a este respeito, e estabelecemos, no nosso dogma, as leis ocultas verificadas pela experiência. Mas, nas correntes magnéticas e por intermédio da cadeia, as realizações são tanto mais estranhas, quanto são quase sempre inesperadas, quando a cadeia não é formada por um chefe inteligente, simpático e forte. Com efeito, elas resultam de combinações puramente fatais e fortuitas. O terror vulgar dos convivas supersticiosos, quando se acham 13 à mesa, e a convicção que tem de que uma desgraça ameaça o mais moço e o mais fraco dentre eles, é, como a maior parte das superstições, o resto de ciência mágica. O duodenário, sendo um número completo e cíclico nas analogias universais da natureza, arrasta sempre e absorve o 13º, número considerado como infeliz e supérfluo. Se o círculo de uma mó de moinho é representado por 12, o número 13 será o do grão que deve moer. Os antigos tinham estabelecido, sobre semelhantes considerações, a distinção dos números felizes e infelizes, do que provinha a observância dos dias de bom e mau augúrio. É principalmente em semelhante matéria que a imaginação é criadora, e os números e dias não deixam de ser favoráveis ou funestos aos que creem na sua influência. É, pois, com razão que o cristianismo proscreveu as ciências adivinhatórias, porque, diminuindo assim o número das sortes fatais, deu mais expedientes e mais império à liberdade. A imprensa é um admirável instrumento para formar a cadeia magnética pela propagação da palavra. Com efeito, nenhum livro é perdido, os escritos vão sempre onde devem ir e as aspirações do pensamento atraem a palavra. Experimentamo-lo muitas vezes durante o curso da nossa iniciação mágica. Os livros mais raros se nos ofereciam sempre, sem procura da nossa parte, desde que se nos 148 tornavam indispensáveis. É assim que achamos intacta esta ciência universal que muitos eruditos acreditaram enterrada sob vários cataclismos sucessivos. É assim que penetramos na grande cadeia mágica que começou em Hermes ou Enoque para só acabar com o mundo. Então pudemos evocar e fazer presentes os espíritos de Apolônio, Plutino, Sinésio, Paracelso, Cardan, Cornélio, Agripa e tantos outros menos conhecidos, ou mais conhecidos, mas muito religiosamente célebres para mencioná-los à ligeira. Continuaremos a sua grande obra, que outros continuarão depois de nós. Mas a quem será dado acabar? Capítulo 12. A grande obra ser sempre rico, sempre moço e nunca morrer. Tal foi, em todos os tempos, o sonho dos alquimistas. Mudarem o ouro ou chumbo, o mercúrio e todos os outros metais, possuir a medicina universal, e o elixir de vida, tal é o problema a resolver para alcançar este desejo e realizar este sonho. Como todos os mistérios mágicos, os segredos da grande obra têm uma tríplice significação. São religiosos, filosóficos e naturais. O ouro filosofal, em religião, é a razão absoluta e suprema. Em filosofia, é a verdade. Na natureza visível, é o sol. No mundo subterrâneo e mineral, é o ouro mais perfeito e mais puro. É por isso que chamam a procura da grande obra a investigação do absoluto, e que designam esta mesma obra pelo nome de obra do Sol. Todos os mestres da ciência reconhecem que é impossível chegar aos resultados materiais, se a pessoa não achou, nos 2 graus superiores, todas as analogias da medicina universal e da pedra filosofal. Então, dizem eles, o trabalho é simples, fácil e pouco dispendioso. Noutro caso, consome a fortuna e a vida dos sopradores.
A medicina universal, para a alma, é a razão suprema e a justiça absoluta. Para o espírito, é a verdade matemática e prática. Para o corpo, é a quintessência, que é uma combinação de luz e de ouro. A matéria-prima da grande obra, no mundo superior, é o entusiasmo e a atividade. No mundo intermediário, é a inteligência e a indústria. No mundo inferior, é o trabalho. E na ciência, é o enxofre, o mercúrio e o sal, que, alternativamente volatizados e fixados, compõem o azoto dos sábios. O enxofre corresponde à forma elementar do fogo, o mercúrio ao ar e à água, e o sol à terra. Todos os mestres de alquimia que escreveram sobre a grande obra, empregaram expressões simbólicas e figuradas, e deviam fazê-lo, tanto para afastar os profanos de um trabalho perigoso para eles, como para fazer-se entender bem dos adeptos, revelando-lhes todo o mundo das analogias que rege o dogma único e soberano de Hermes. 149. Assim, para eles, o ouro e a prata são o rei e a rainha, ou a lua e o sol. O enxofre é a águia voadora. O mercúrio é o andrógeno alado e barbado, montado num cubo e coroado de chamas. A matéria ou sal é o dragão alado. Os metais em ebulição são leões de diversas cores. Enfim, a obra inteira tem por símbolo o pelicano e a fênix. A arte hermética é, pois, ao mesmo tempo, uma religião, uma filosofia e uma ciência natural. Como religião, é a dos antigos magos iniciados de todos os tempos. Como filosofia, podemos encontrar os seus princípios na escola de Alexandria e nas teorias de Pitágoras. Como ciência, é preciso pedir os seus processos a Paracelso, Nicolau Flamel e Raimundo Lulo. A ciência só é real para os que admitem e entendem a filosofia e a religião, e os seus processos só podem ser bem-sucedidos para o adepto que chegou à vontade soberana e tornou-se, assim, rei do mundo elementar. Porque o grande agente da operação do Sol é esta força descrita no símbolo de Hermes da Tábua de Esmeralda. É a força mágica universal. É o motor espiritual ígneo. É o Ot, conforme os hebreus, é a luz astral, conforme a expressão que adotamos nesta obra. É este o fogo secreto, vivo e filosofal, de que todos os filósofos herméticos falam com as mais misteriosas reservas. É este o esperma universal cujo segredo guardaram e que somente representam sob a figura do caduceu de Hermes. Eis, pois, o grande arcano hermético e nós o revelamos aqui, pela primeira vez, claramente sem figuras místicas. O que os adeptos chamam matérias mortas são os corpos tais como se acham na natureza. As matérias vivas são substâncias assimiladas e magnetizadas pela ciência e a vontade do operador. De sorte que a grande obra é alguma coisa mais do que uma operação química. É uma verdadeira criação do verbo humano, iniciado ao poder do próprio Deus. Este texto hebraico que transcrevemos como prova de autenticidade e da realidade da nossa descoberta, é do rabino judeu Abraão, o mestre de Nicolau Flamel, e se acha no seu começo oculto sobre o Sefer Yetzirah, o livro sagrado da Cabala. Este comentário é muito raro. Mas as forças simpáticas da nossa cadeia nos fizeram achar um exemplar dele, que foi conservado até 1643, na biblioteca da Igreja Protestante de Rouen. Lê-se aí, escrito na primeira página, ex-dono, depois o nome ilegível Dei Magni. A criação do ouro na grande obra se faz por transmutação e multiplicação. Raimundo Lulo diz que, para fazer ouro, é preciso ouro e mercúrio. Que, para fazer prata, é preciso prata e mercúrio. Depois acrescenta: entendo por mercúrio este espírito mineral tão fino e tão purificado que doura até a semente do ouro e prateia a da prata. Não há dúvida que fala, aqui, do ódio ou luz astral. 150. O sal e o enxofre só servem na obra para a preparação do mercúrio, e é principalmente a um mercúrio que é preciso assimilar e como que incorporar o agente magnético. Só Paracelso, Raimundo Lulo e Nicolau Flamel parecem ter conhecido perfeitamente este mistério.
Basílio Valentino e o Trevisano o indicam de um modo imperfeito e que pode ser interpretado de outro modo. Mas as coisas mais curiosas que encontramos a este respeito são indicadas pelas figuras místicas e as legendas mágicas de um livro de Henri Conrad, intitulado Amphitheatrum Sapientitae Aeternae. Conrad representa e resume as escolas gnósticas mais sábias, e refere-se, na simbólica, ao misticismo de Sinésio. Afeta o cristianismo nas expressões e nos signos. Mas é fácil reconhecer que o seu Cristo é o dos Abraxas, o pentagrama luminoso e radiante da cruz astronômica, a encarnação da humanidade do Rei Sol, celebrado pelo imperador Juliano. É a manifestação luminosa e viva deste Ruach Elohim que, conforme Moisés, cobria e elaborava a face das águas ao nascimento do mundo. É o Homem-Sol, é o Rei da Luz, é o Mago Supremo Senhor e vencedor da serpente, e ele encontra na quádrupla lenda dos evangelistas a chave alegórica da grande obra. Num dos pantáculos do seu livro mágico, representa a pedra filosofal de pé, no meio de uma fortaleza rodeada por uma cerda de 21 portas sem saída. Uma única leva ao santuário da grande obra. Em cima da pedra está um triângulo apoiado num dragão alado, e na pedra está gravado o nome do Cristo, que ele qualifica de imagem simbólica da natureza inteira. É por ele só, acrescenta, que podeis chegar à medicina universal para os homens, vegetais e minerais. O dragão alado, dominado pelo triângulo, representa, pois, o Cristo de Conrad, isto é, a inteligência soberana da luz e da vida. É o segredo do pentagrama, é o mais elevado mistério dogmático e prático da magia tradicional. Daí ao grande e para sempre incomunicável arcano há um só passo. As figuras cabalísticas do judeu Abraão, que deram a Flamel a iniciativa da ciência, nada mais são senão as 22 chaves do tarô, aliás, imitadas e resumidas nas 12 chaves de Basílio Valentino. O Sol e a Lua aí reaparecem sob as figuras do imperador e da imperatriz. Mercúrio é pelotiqueiro. O grande hierofante é o adepto ou separador da quintessência. A morte, o juízo, o amor, o dragão ou o diabo, o eremita ou o velho coxo e, enfim, todos os símbolos aí se encontram com seus principais atributos e quase na mesma ordem. Não poderia ser de outro modo, porque o tarô é o livro primitivo e a chave de arco das ciências ocultas. Deve ser hermético como cabalístico, mágico e teosófico. Por isso, achamos, na reunião da sua 12ª e 22ª chave, sobrepostas uma à outra, a revelação hieroglífica da nossa solução dos mistérios da grande obra. A 12ª chave representa um homem suspenso por um pé e uma forca composto de 3 árvores ou paus, que formam a figura da letra hebraica T. Os braços do homem formam um triângulo com a sua cabeça, e a sua forma hierática inteira é a de um triângulo invertido, tendo como remonte uma cruz, símbolo alquímico conhecido por todos os adeptos e que representa a realização da grande obra. A 22ª chave, que tem o número 21, porque o louco, que a precede na ordem cabalística, não tem número, representa uma jovem divindade levemente velada e que corre numa coroa florescente, suportada nos 4 cantos pelos 4 animais da cabala. No tarô italiano, esta divindade tem uma baqueta em cada mão. E no tarô de Besançon, reúne numa só mão 2 baquetas e põe a outra mão sobre a sua coxa, símbolos igualmente notáveis da ação magnética, quer alternada da sua polarização, quer simultânea por oposição e transmissão. A grande obra de Hermes é, pois, uma operação essencialmente mágica, e a mais elevada de todas, porque supõe o absoluto em ciência e vontade. A luz no ouro, ouro na luz e luz em todas as coisas. A vontade inteligente que assimila-se à luz dirige, assim, as operações da forma substancial, e serve-se da química só como de um instrumento muito secundário.
A influência da vontade e da inteligência humana sobre as operações da natureza, dependentes em parte do seu trabalho, é, aliás, um fato tão real que todos os alquimistas sérios tiveram sucesso em razão dos seus conhecimentos e da sua fé, e reproduziram o seu pensamento no fenômeno da fusão, da salificação e da recomposição dos metais. Agripa, homem de imensa erudição e de um belo gênio, mas puro. 151. Filósofo e cético, não pôde ultrapassar os limites da análise e da síntese dos metais. Eteila, cabalista confuso, embrulhado, fantástico, porém perseverante, reproduzia, em alquimia, as bizarrias do seu tarô mal compreendido e desfigurado. Os metais tomavam, nos seus alambiques, formas singulares que excitavam a curiosidade de Paris inteira, sem outro resultado para a fortuna do operador a não ser os honorários que exigia dos seus visitantes. Um soprador obscuro do nosso tempo, que morreu louco, o pobre Luiz Cambriel, curava realmente seus vizinhos, e ressuscitou, pelo que diz todo o seu quarteirão, um ferreiro seu amigo. Viu, um dia, nos seus alambiques, o próprio Deus, incandescente como o sol, transparente como o cristal, e tendo um corpo feito de ajuntamentos triangulares que Cambriel compara ingenuamente a um monte de pequenas peras. Um cabalista nosso amigo, que é sábio, mas pertencente a uma iniciação que cremos errôneas, fez, ultimamente, as operações químicas da grande obra. Chegou a enfraquecer a sua vista pela incandescência do atanor, e criou um novo metal que se assemelha ao ouro, mas não é ouro, e, por conseguinte, não tem nenhum valor. Raimundo Lulo, Nicolau Flamel e, muito provavelmente, Henri Conrad, fizeram ouro verdadeiro e não levaram o seu segredo consigo, pois que o consignaram nos seus símbolos e indicaram as fontes onde procuraram para o descobrirem e realizar seus efeitos. É este mesmo segredo que publicamos hoje. Capítulo 13. A necromância. Enunciamos ousadamente o nosso pensamento, ou antes a nossa convicção sobre a possibilidade do ressurreicionismo em certos casos. É preciso completar, aqui, a revelação deste arcano e expor a sua prática. A morte é um fantasma da ignorância. Ela não existe. Tudo é vivo na natureza, e é porque tudo é vivo que tudo se move e muda incessantemente de formas. A velhice é o começo da regeneração. É o trabalho da vida que se renova, e o mistério do que chamamos a morte era figurado entre os antigos por esta fonte de juvência onde a pessoa entra decrépita e de onde sai criança. O corpo é uma vestimenta da alma. Quando esta vestimenta está completamente gasta ou grave e irreparavelmente despedaçada, a alma deixa e não mais a toma. Mas quando, por um acidente qualquer, esta vestimenta lhe escapa, sem estar gasta ou destruída, a alma pode, em certos casos, retomá-la, quer pelo seu próprio esforço, quer pela assistência de uma outra vontade mais forte e mais ativa do que a sua. A morte não é nem o fim de vida, nem o começo da imortalidade. É a continuação e a transformação da vida. Ora, uma transformação sendo sempre um progresso, há poucos mortos aparentes que consentem em reviver, isto é, em retomar a vestimenta que acabam de deixar. É o que faz da ressurreição uma das obras mais difíceis da alta iniciação. Por isso, o seu sucesso nunca é infalível e deve ser considerado quase sempre como acidental e inesperado. Para ressuscitar o morto, é preciso fechar repentina e energicamente a mais forte das cadeias de atração que possa uni-lo novamente à forma que acaba de deixar. É, pois, necessário conhecer primeiramente esta cadeia, depois de apoderar-se dela e produzir um esforço de vontade tão grande para fechá-la instantaneamente e com uma força irresistível. 152. Tudo isto, dizemos nós, é extremamente difícil, mas nada tem de absolutamente impossível. Já que em preconceitos da ciência materialista não admitindo, odiernamente, a ressurreição na ordem natural, há tendências para explicar todos os fenômenos desta ordem pelas letargias mais ou menos complicadas com os sintomas mais ou menos longos da morte.
Lázaro ressuscitaria, hoje, diante dos nossos médicos, e eles simplesmente apontariam, no seu relatório para as academias competentes, o caso estranho de uma letargia acompanhada de um começo aparente de putrefação e de um odor cadavérico bastante forte. Dariam um nome a este acidente excepcional, e tudo ficaria dito. Não gostamos de contrariar ninguém, e se para respeitar os homens condecorados que representam oficialmente a ciência é preciso considerar as nossas teorias ressurreicionistas como a arte de curar as letargias excepcionais e desesperadas, nada nos impedirá, espero, de lhes fazer esta concessão. Se, porventura, uma ressurreição foi feita no mundo, é incontestável que a ressurreição é possível. Ora, os corpos constituídos protegem a religião. A religião afirma positivamente o fato das ressurreições. Logo, as ressurreições são possíveis. É difícil sair daí. Dizer que são possíveis fora das leis da natureza e por uma influência contrária à harmonia universal, é afirmar que o espírito de desordem, trevas e morte pode ser o árbitro soberano da vida. Não disputemos com os adoradores do diabo, e passemos. Não é, porém, só a religião que atesta os fatos da ressurreição. Colhemos vários exemplos deles. Um fato que tinha ferido a imaginação do pintor Greuze foi reproduzido por ele num dos seus quadros mais notáveis. Um filho indigno, junto de leito de morte de seu pai, surpreende e rasga um testamento que não lhe era favorável. O pai se reanima, sobressalta-se, amaldiçoa o filho, depois se deita e morre uma segunda vez. Um fato análogo e mais recente foi atestado por testemunhas oculares.